13 dias nós ficamos fora. Nós chegamos no sábado, ficamos em pouco. Nós chegamos ontem aqui. Mas foram dias bons também que Deus nos abençoou grandemente. Porque às vezes a gente pensa que vai determinados lugares só vai para abençoar, mas você vai para ser abençoado também. Deus ele faz essas coisas com o seu povo. Às vezes é tudo corrido, é tudo corrido de um lado para o outro. Às vezes não é como dali, 15 dali, 10, 15 minutos ele está aqui, às vezes vai uma hora, vai uma hora só para chegar, mas vale a pena. Vale a pena. E Deus tem feito outro, irmãos, é coisas grandes que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas grandes que precisa entender. Né? E nessas viagens nossas a gente. Segunda-feira, né? Nós tivemos. O pastor nos levou, isso me marcou muito. Nos levou para fazer uma visita a uma família que o pastor tinha conhecido outra vez que lá a princípio. Nos levou para fazer uma visita a uma família. E ao chegando era uma família serva de Deus. A gente não conhecia. Meus amados, pensei que chegou lá na frente, que foi abrir o portão. Uma irmã me abrir. Sabe, você vê algo vem acompanhando, que vem acompanhando isso, mas não retorna. Nós ficamos lá e falamos assim, o pastor, nós estávamos irmão do pastor, irmão. Estamos lá e a dona da casa veio abrir. Irmãos, eu vi na porta assim, eu vi, quando a irmã veio abrir a porta, algo veio junto com ela. A dona da casa. E eu lá no fora assim, no portão do novo. Veio com ela um negócio. Você sabe como eu falo que é o negócio que vem, como é, né? Saiu de lá de dentro. Saiu de dentro. E veio, quando abriu o portão, não deu moção, não voltou. Saiu junto. Glória a Deus. Nós abrimos o portão para a gente entrar, o negócio, ó. Saiu, nós entramos. Quando eu entrei, fiquei assim, eu gosto muito de olhar o ambiente quando eu chego. Estou no ambiente, sentou. E ali, irmãos, fez o que Deus fez ali. Que estava ali dentro, com a nossa pressão, de chegar, o bicho não ficou, caiu fora. Caiu fora, não, lá chamaram lá, irmãos. E eu fiquei, Deus me fez ver isso aí. E ele sentou lá, o pastor, e nem era ovelha dele, ele foi lá, pensei que ele fosse dessa família. E eu fiquei quieto, eu só ouvindo eles conversar. Na conversa ali, o Espírito Santo falou comigo assim: aguarda só um momento, que eu vou dar uma abertura para você que está na conversa. Fiquei com o número caladinho, só orando no Espírito, eu estou no Espírito, porque logo que eu ouvi o negócio sair da porta junto com a mulher, estava o tirar dele que saiu, só que saiu, não retornou, saiu, já saiu, quando chegou, já saiu. E nós entramos, e quando eu entrei na conversa, não deu outra, o Espírito de Deus manifestou naquele lugar, irmão, com a. Pensa aí com autoridade, o Espírito naquele lugar. Que aquelas três famílias, o esposo e uma filha. Que aquele povo não resistiu à presença do Senhor. O servo de Deus precisava assim de um toque bem forte naquela família. E Deus foi falando, o Espírito foi falando, porque a coisa se derramava. E a gente não sabia de nada. Mas a gente não sabe, mas o Espírito de Deus sabe. E Ele sabe como levar você no lugar. Ele sabe que Ele coloca você em determinado lugar. Ele sabe que levou você lá, porque Ele nos levou lá. E verdadeiramente, irmãos, depois a pessoa foi confessar o que estava acontecendo ali. Servo de Deus oprimidos com as coisas do dia a dia. Morre um da família, pouco de um outro morre também, e o outro pode trabalhar, e fica um negócio feio, e vê uma opressão maligna, e afetou todo mundo dentro de casa. Uma opressão mesmo. E esse espírito opressor estava dentro de casa. Dentro de casa, quando chamou alguém, chegou, que eu vi, saiu junto com a irmã. Mas eu louvo ao Senhor que ele saiu, mas não retornou. Saiu, mas não retornou. E a glória de Deus encheu aquela casa. Uma forma tão grande que aquele povo não aguentava as lágrimas, começava a chorar. E era muito forte a forma que você via aquele povo respirando algo da parte de Deus. O teu episódio disse: olha, quando você vier para São Paulo, tem até uma suíte aqui preparada para vocês. Então, só ver se o Senhor mandar, que não vai lugar, se eu se autorizar. Mas eu quero dizer essa noite, por quê, irmãos? Porque a igreja do Senhor hoje ela enfrenta uma batalha muito grande. A igreja do Senhor enfrenta uma batalha.
E é sobre batalha que eu quero falar, compartilhar um pouco com os irmãos hoje. Sobre batalha, a igreja do Senhor hoje, nós que somos a igreja, nós estamos enfrentando uma grande batalha. E não é só em casa, em todos os lugares. Em todo lugar que você vá, você chega, sempre há uma batalha. Há uma batalha. E a gente vai vivendo aquilo, mas chega um momento que o Senhor vai dar um baixa nisso. Olha aquela família. Foi chegar lá, irmãos. E aquela mulher falou assim: foi Deus quem enviou. Foi Deus que enviou vocês aqui para trazer um refrigério que eles aguardavam. Então a palavra do Senhor, ela nos dá todo o suporte para a gente vencer essas lutas do dia a dia. Às vezes é dentro da nossa casa, às vezes é na igreja, é no trabalho, é com o vizinho, é comigo mesmo, é com você mesmo, é entre você e Deus, é você, é o inimigo e a igreja. Tudo isso é batalha, e que nós como servos sabemos que direção tomar, o que fazer quando essas batalhas vêm, de que maneira de que forma eu vou batalhar, de que forma eu vou batalhar para vencer. Porque, irmãos, a igreja do Senhor, ela não pode batalhar para sair como perdedora, ela não pode, tá? A igreja ela luta numa guerra, numa batalha, mas ela sai como vencedora. Porque se a igreja sair como perdedora, é vão o nosso trabalho, é vão o nosso trabalho. Então a igreja, ela não pode batalhar e sair como perdedora. E quando vocês veem, eu sou mais você perdeu tudo, perdeu a tua vida, então batalhou em vão. Ela não guerreou como deveria guerrear. Ela não ouviu, não recebeu as instruções que foi dada para ela fazer tudo quanto foi determinado para ser feito. Então é necessário que nós hoje, como igreja, a gente venha entender por que nós estamos aqui. Porque há um conflito dentro de mim, porque há um conflito em você, porque é um conflito com você e o Espírito, porque às vezes é um conflito com você e a igreja com você. Por que isso? Quando eu falo igreja, é um com o outro, nós somos a igreja. E quem causa todas essas coisas? É o próprio nosso inimigo. E de onde começou essas batalhas? Começou onde? Lá no céu. Foi lá, irmãos. Foi lá que começou. Quem era Lúcifer? Quem foi Lúcifer? Por que ele foi jogado de lá? Lançado de lá? Porque ele quis estar no lugar. O espírito das trevas começou a agir nele, um conflito. Então isso tem chamado muita atenção hoje, e que nós como igreja, eu preciso batalhar para sair como vencedor. Você não pode batalhar e ganhar e sair como perdedor. Eu vou falar uma coisa aqui, o pastor Valério está aqui, eu vou falar porque é algo que quando aconteceu, aquilo nunca saiu do que eu vi. É batalhar, irmãos, e você depois vê a vitória da sua luta. Eu me lembro quando a pastora Valéria estava passando aquela luta muito grande, que eu me lembro que eu com o Uber em Porto, era de noite, nós abraçamos a causa, de noite a gente orando, de noite. E um certo dia nós dormimos na casa da pastora Lene, e eu vi quando ela chegou de manhã. Aquela cena nunca apagou, pastor, nunca apagou. Eu estou falando isso aqui porque vê uma resposta de Deus. Amém. Vê a resposta, vê como vitória. Como vitória. E isso, essas bênçãos que Deus opera na vida das nossas vidas hoje, elas não podem se perder por aí, como o vento veio, levou e apagou, pastor, e nunca mais a gente vai se lembrar. Não, irmão, isso aí, quando a gente lembra, vê uma força, vê uma coragem, vem ânimo. Não, minha irmã venceu, porque eu estava junto, você estava junto. Então uma vitória aí hoje. Então assim, quando eu lembro disso, o que vem, não, eu preciso ganhar mais. A oração tem poder, a oração tem autoridade. Que ela chegou de manhã e disse: eu não dormi à noite, abatida com a luta. E aquilo me chamou a atenção: Senhor, ela não pode ficar assim, ela não pode. Mas é serva de Deus, irmãos. Agora, a gente vai falar assim: não, porque eu sou servo de Deus, eu não posso enfrentar a luta. Quem disse que nós não vamos enfrentar lutas? Quem disse que o inimigo vai ver você batalhando e lutando e ficar de braços cruzados? Quem disse que o inimigo vai ver você adorando ao Senhor no meio das tempestades aí, ver você adorando ao Senhor e ele vai ficar de braços cruzados? Não, ele vai guerrear, ele vai trazer conflito, ele vai levantar as batalhas mais ainda para que você desista do que você está vivendo hoje.
Mas quando nós nos posicionamos em Deus, irmãos, a vitória vem. A vitória vem. Estou falando que ela é a testemunha viva, irmão. E eu estou falando de algo aqui, eu não estou contando historinha por aí. Eu estou contando de algo verídico, cara, que a gente, todo mundo envolvendo, e nós presenciamos isso. Então eu falei, esses conflitos que vêm sobre nós, sobre a igreja do Senhor, não é para a gente abrir mão. Não é bom para abrir mão, outra coisa não é para esconder. Eu estou enfrentando uma luta terrível, eu vou esconder. Quem não deve ter, o pastor Evangelho não pode saber. Quem disse isso? A igreja precisa estar junto assim. A igreja precisa enfrentar, irmãos. A igreja não pode se esconder, nem se isolar. A igreja ela precisa abrir o coração para que a glória seja manifestada. Quando a palavra diz que o grande, olha o que é que a palavra tem. Eu vou ler os contextos aqui, eu estava vendo, e tu estou falando aqui dessa batalha que eu preciso lutar. E a batalha que você precisa lutar é uma batalha espiritual. Aleluia. De que maneira? Você vai lutar pelo Espírito. Você não vai lutar só, porque se você lutar sozinho ou sozinha, você vai ser vencido pelos inimigos. Você vai ser como derrotado ou como derrotada. E aí isso vai acontecer, irmãos. O inimigo vai triunfar sobre você. Se você sair como perdedor da luta. Então, irmão, se fortaleça. Porque a batalha que é para mim e para você, não é você ser perdedor dela. Quem vence é o corpo de Cristo. De Cristo, tem que estar, irmão, é isso aí, tem que estar. E eu estou lendo essa palavra aqui, Senhor, eu quero falar isso, eu não quero, se for para sair do texto, eu não vou falar o que está aqui dentro, irmãos. A igreja precisa lutar pela unidade. Está a igreja dividida, irmão, não subsiste. Se você querer lutar sozinho, você não vai vencer. Porque a luta vai ser maior do que você. Se você quer se isolar diante da tempestade, você vai sucumbir dela, porque você não vai ter como sair dela. Você precisa ter um coração aberto para falar e para se envolver no que Deus já tem reservado para nós. Aleluia. Eu estou falando aqui, irmão, porque nesse dia nós vivemos isso. Eu cheguei, olha, eu viajei comigo, nós chegamos num lugar com um pastor e a família. Eu falei, eu vou entrar nessa casa para ter uma conversa. E eu entrei com ela. Teve uma noite, um pastor lá conhecido, eu disse, olha, está tendo umas coisas lá com a igreja. Eu disse, eu não sou nem mais, o senhor me trouxe aqui. Até 2 horas da manhã. Até 2 horas da manhã, eu não vou sair daqui para cima entrar nessa conversa. Nós vamos entrar, porque é algo no que às vezes a igreja do Senhor, ela precisa aprender a batalhar nessas lutas. Não é que, porque eu sou sabedor, vou. Não, isso aqui não se fala de sabedoria humana, está falando de sabedoria do Espírito. Vindo do Espírito, batalhar pelo Espírito, não pela carne, mas pelo Espírito que age em você. Então você vai com uma sabedoria que o Espírito te dá. Que o Espírito te dá. E eu sentei com um casal, com um número, e fomos até 2 horas da madrugada. Disse, tem umas coisas que eu preciso consertar. Se não consertar dentro de casa, a igreja que Deus te deu também, ela não vai dar bem. Ela não vai caminhar, não vai ter êxito, porque o inimigo vai entrar na sua casa e vai entrar na igreja também e vai impedir o avanço do reino. E o reino do Senhor não pode ser impedido de continuidade por essas coisas que acontecem na nossa casa. Cura dentro da nossa casa para que o reino também avance. Porque se você não curar na sua casa, onde você for, você vai levar e vai atrapalhar e vai impedir o avanço do reino. E sentamos lá. Foi fácil? Não. Foi cansativo? Foi, mas valeu a pena. Então assim, é você abrir mão do que, não, porque eu sou. Não, deixa Deus agir. Deixa Deus fazer. E eu fui nessa batalha com ela, fui dizer, não, está errado, isso, está errado. Tem que consertar nisso e isso aqui tem que ser consertado, porque senão vai dar errado. Onde você for, o problema vai acompanhar. E o rei que vai sofrer é o rei, irmãos. E o rei não pode sofrer por minha causa, por tua causa. O rei tem que ser livre para que as pessoas venham e a porta seja aberta e as pessoas venham e sejam abraçadas. Porque se o mal que vem em você, você não pode abraçar o outro. Se o problema está dentro da tua casa, como você vai amar o outro, você não ama lá dentro da tua casa? Então essas coisas, irmãos. E eu fiquei, Deus falou, irmão, estou falando isso aqui, é que o Espírito falou comigo, desde ontem que está falando comigo isso aqui. Eu fiquei até para lá, meditando, hoje também meditando, Senhor, a gente precisa falar pelo Espírito, porque irmão, sem falar pelo Espírito, a gente não fere ninguém. A gente não fere ninguém. Se falar pelo Espírito, você não vai machucar ninguém, você não vai ferir, não vai abrir brecha em ninguém, porque você. Não!
Você fala pelo Espírito, o Espírito vai lá, tem uma forma de agir em você e em mim, e a gente entendeu o que Deus está falando hoje. E tem um texto que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu vou continuar aqui, mas tem um texto que está lá em Ezequiel 28. Ezequiel 28, a partir de 12. Depois eu quero falar um pouco do caminho desse texto aqui, do que eu falei. Ezequiel 28, 12, a partir de 12. E diz assim: diz Ezequiel 28, 12, diz assim: Filho do homem, ergue um lamento a respeito do rei Tiro, e diga-lhe: assim diz o Senhor, assim diz o soberano do Senhor. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitas de ouro. Tudo foi preparado no dia que você foi criado, e você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras figurantes. Você era inculpável em seu caminho, desde o dia que você foi criado, até que se achou maldito em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, por isso, eu lancei humilhado para longe do monte de Deus, e expulsei o querubim guardião do meio das pedras figurantes. E ao 17, seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou o seu santuário. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu. Reduziu você a cinza no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam se espantaram-se ao vê-lo. E chegou seu terrível fim. Você não mais existirá. Está falando de que aqui? Está falando de Lúcifer. Olha quem ele era, irmão. Olha quem ele era. Agora imagina, estava lá, servia lá no céu. O que ele conduzia lá? O coral, ele era um dos regentes. Ele falava que cheio de sabedoria, cheio de entendimento, obedecia, mas um dia entrou um orgulho no coração dele. A sua beleza levou ele ao orgulho. A sua beleza levou a desonra. Não, eu sou sábio, eu sou o melhor, eu conheço tudo e eu quero estar acima do próprio Deus. Eu sou conhecido, eu vou me tornar um Deus, um divino, um todo-poderoso, então eu posso, e eu quero sentar no lugar que é dele. E eu fiquei, irmãos, como é terrível essas coisas. Aí você viu isso, foi lá no início de tudo. E o que foi que aconteceu? Eu vi num texto que ele agiu como um fermento. O que é um fermento? Se você, sabe, se eu colocar um fermento a mais num bolo que vai fazer, o que vai acontecer? A massa vai azedar, não vai prestar, você vai ter que jogar fora. Ou ficou muito azedo, inchou demais, não prestou. Tem que ter uma quantidade, tem que ter uma dosagem, para que as coisas sejam perfeitas. Então aqui ele começou a contaminar ele. Não, tudo que ele imaginou, tudo que ele preparou,
que foi um conflito, ele entrou numa batalha onde ele queria estar, que não era para ele. Lúcifer queria estar num lugar que não era para ele, que nunca será, nunca foi preparado para ele, e tampouco nunca seria para ele, porque quem criou todas as coisas estava lá como está até hoje, não saiu, não mudou, e nem passou sua autoridade para ninguém. Ele é o Senhor, ele é o próprio Deus. Ele disse: não, eu quero assumir esse lugar. E ele contaminou, e vários anjos aliaram-se a ele. Eles foram contaminados. E foi o que foi feito. O próprio Deus lançou. Essa palavra aqui está em Ezequiel, falando sobre a vida dele. Então ele foi lançado lá e se tornar um Deus. Então o próprio Deus lançou. Por quê, irmãos? Você imaginou se o Senhor, ele é o Senhor de tudo, ia se dobrar, que ele era um servo, se dobrar um servo, passar o lugar dele para um servo, ele sendo o Senhor? Nunca isso iria acontecer, que jamais acontecerá. A palavra diz que o nosso Deus é um Deus eterno, é um Deus para sempre. Ele sempre será o nosso Deus, ele sempre será o Senhor. Hoje nós temos vivido um mundo, um grande conflito, grande batalha o mundo está enfrentando hoje. Para muitos não existe, não tem jeito. Para muitos já foi entregue, o mundo já foi entregue ao inimigo, que a Bíblia diz que é o nosso inimigo, que a Bíblia relata como o diabo. Aqui, como o texto falou de Tito aqui, é porque, quando falou do Éden, eu fui ver, não é aquele Éden onde Eva e Adão foram gerados. A Bíblia deu toda a ilustração, que era, esse Éden aqui, era onde Lúcifer ele estava, que era um lugar preparado, onde o próprio Deus estava em todo o tempo. Chamou o Éden por zelo, pelo cuidado, onde Deus preparou para ele, que era para ele, e tinha um lugar especial. Mas um dia ele próprio contaminou. Então, quando a Bíblia fala de Tito, que Tito era um dos reis também que afia seu coração, um coração maligno, a ponto de atingir, a ponto de contaminar. Então, por isso que ele faz a ilustração sobre ele, para trazer para nós hoje. Então, por que é a batalha? Foi a batalha que ele enfrentou, mas o próprio Deus lançou ele lá para cá. E aqui hoje, o que é lançado no nosso dia hoje? Olha a batalha que todos nós enfrentamos hoje. Por que nós enfrentamos? Porque ele veio trazer o que verdadeiramente ele já tinha preparado, já estava no coração dele. Então hoje às vezes nós, inocentemente, irmãos, nós cedemos a alguns caprichos, nós cedemos à vontade daquele que nos atinge. Às vezes inocentemente você não entende e você vai entregar. Olha o que a Bíblia diz a respeito da batalha. A Bíblia está repleta, irmão, de ilustrações à batalha. O que fala? Fala de guerras, conflitos, fala de conflitos entre indivíduos, grupos, nações, entre Deus e o homem, o cristão e a sua natureza carnal, a igreja e o mundo, a igreja e o diabo. Mas qual é qual a causa desses conflitos interno e externo? Qual é a causa? A causa é de abrir mão dos princípios do Espírito. Porque, irmão, quando nós buscamos no Espírito, eu não vou estar dizendo que não vai vir, não, porque aí vai vir, eu falei que vai vir. Mas aí entra, irmão, a autoridade do Espírito, aí entra a sabedoria do Espírito, aí entra os ensinamentos do Espírito. Até porque o Espírito veio para quê? Para nos auxiliar nas lutas, nas batalhas. O Espírito veio para nos conduzir quando nós não sabemos como caminhar, quando eu não sei como conduzir. Então o Espírito veio para nos ajudar nessas dificuldades que nós enfrentamos hoje. Então o Espírito entra, Zé Ailton, você não está só. Você não sabe por onde passar, eu vou te pegar pela mão, vou levar para o caminho certo. Tem que ter uma saída, eu não sei a saída, não. A saída está aqui. Aí a solução para esse problema, não, eu vou te dar uma resposta. Então o Espírito veio para nos auxiliar em todas essas circunstâncias, não nos deixar lá. E quando, irmão, nós buscamos no Senhor, nós vamos encontrar uma saída. Os conflitos que às vezes nós mesmos lutamos entre nós mesmos, o que você vai fazer? Você vai buscar em Deus uma sabedoria para você aprender a resolver as situações que nós estamos enfrentando. Porque se eu for olhar para mim mesmo, eu não vou conseguir. Às vezes eu posso tomar uma atitude que não é louvável, que eu vou
ter o problema depois, por não atentar para o que estou fazendo, ou para a saída que eu estou querendo ter. Não, então eu vou para o Senhor. Eu me lembro com a época que eu estava morando em Porto e enfrentei uma luta. Eu me lembro que a pastora Aline foi lá, a pastora Aline Gerani, foi lá em casa, eu me lembro que eu não tinha, foi conversar e orar. Eu disse, nós estamos na varanda da casa. E eu falei, olha, pastora, eu estou querendo sair daqui, eu quero deixar tudo. Eu não estou aguentando mais, mas eu não conflito pela luta que estava, sabe? Eu não quero ficar aqui. E vi muita coisa. Eu falei, pastor, mas Deus mandou? Não mandou, mas eu quero ir. Eu quero ir. Aí o meu falou assim, Deus não mandou, nós não vamos, mas eu não quero mais. Eu não quero. Mas havia uma luta dentro de mim. Havia um conflito, eu quero me livrar. O que eu queria é me livrar da luta, eu queria fugir. Só que Deus não queria que eu saísse, que eu fugisse. Ele queria que eu enfrentasse. E de que forma? Escondido, de trás das cortinas, não de frente. Eu me lembro que falou assim, aí eu disse, esse povo não tinha nada, já disse, esse povo amava a minha massa, não fazia isso, não falava das coisas, e eu estava relutando mesmo que ela ia, porque havia dentro de mim esse confronto mesmo. Eu queria sair, eu queria resolver, eu queria me livrar. Mas às vezes, irmãos, Deus quer lutar comigo e com você. Ele quer me fazer enfrentar junto comigo. Ele quer levar você a passar por isso, mas com você. Ele não vai deixar você sozinho. Ele vai andar com você. Você vai entrar na batalha e você vai sair dela, porque o próprio Senhor vai te conduzir em todas as situações. Ele não vai jogar você lá para você se desistir. Não, ele vai levar você, vai passar com você e você vai estar do outro lado como vencedor, porque ele é contigo. Então dizer que isso, irmãos, nós estamos enfrentando todos os dias. E aqui a palavra diz, de acordo com a escritura, a primeira batalha que ocorreu foi quando Lúcifer, um dos querubins ungidos, encheu-se de orgulho e presumindo que poderia ocupar o trono de Deus. Agora você vê que ousadia, né, irmãos? O criado querendo mandar no Criador. O criado querendo tirar o Criador do seu lugar. Dizer assim, como fosse inversão de valores. Não, eu sou criado, mas eu posso assumir o lugar do Criador. E eu posso fazer o que Ele faz. Eu posso falar o que Ele fala. Só que não é assim, irmãos. Todos nós temos um nível. O Senhor é Senhor, está acima de tudo. E de todas as coisas está o Senhor. Nós estamos abaixo dEle, porque nós submetemos a Ele. Então a palavra diz que a primeira queda foi essa. A primeira batalha foi o Satanás com os querubins para ser lançado de lá. E hoje ele veio para a terra e faz o quê? O que nós temos visto hoje acontecer em nossos dias hoje? Olha a luta que nós enfrentamos. Olha a batalha que nós, como servos de Deus, nós enfrentamos hoje. É por acaso? Não é. Porque o que aconteceu está acontecendo hoje. Só que a palavra, ela nos traz sustento para a gente não abrir mão do que é nas nossas vidas. A palavra, ela nos traz uma autoridade. Não, você está nela, foi eu que coloquei, mas você não vai sair dela. Você não vai ser um esmagado. Você vai ser conhecido, porque eu sou o Senhor e estou com você nessa luta. Estou com você nessa batalha. O que você aguarda? Se você estiver em mim e eu estiver em você, você vai vencer, porque eu vou estar com você. Mas eu preciso estar nele. Eu preciso estar no Senhor. Eu preciso viver no nome do Senhor, porque senão eu vou me afogar. Que afogar você para o fundo do mar ou das águas, não sai mais de lá. Se alguém não tirar o corpo, vai apodrecer lá, porque eu vou ter mais força. O fôlego de vida que eu tenho, que você tem, vai se perder lá no fundo do mar, se eu não estiver com o Senhor. Mas se eu estiver com o Senhor, ainda que você vá, que eu vá para o fundo do mar, o Senhor nos tira de lá, Ele vai nos trazer de lá, porque Ele é um suporte. Deus tem nos dado suporte para a igreja hoje. O Senhor tem nos dado um suporte. Filhos, eu estou com vocês. Glória a Deus, aleluia. Eu não deixei vocês, eu não virei as costas para vocês. Lute comigo, lute junto comigo, porque se você estiver com vocês, vocês não vão ter medo. Aleluia. Vocês vão estar na batalha, que sabe que eu vou estar com vocês e vou dar todas as coordenadas. Mas às vezes, irmão, a gente quer lutar sozinho, a gente quer lutar só. Então, quando a gente luta só, que sucesso você vai ter? A batalha espiritual, irmãos, é algo muito forte, porque os inimigos eles são organizados nas suas lutas. Os inimigos eles não vão entrar na sua luta para perder, eles entram na luta para ganhar.
Só que assim, Ele não sonda o teu coração, e o próprio Deus tem estratégia que Ele não tem. Ainda que Ele saiba o que Ele pode fazer, mas o Deus que você serve está além dele. O Deus que você serve tem estratégia que Ele não tem. O Deus que você serve não te deixa no meio do caminho. O Deus que você serve, Ele vai ter um fim com você. E lá em Timóteo, que foi Ele que fez tudo. Então não vale a pena prosseguir. Vale a pena estar firmado no Senhor. Vale a pena, irmão, estar firmado. Olha, não abre mão. Eu não vou abrir mão, eu vou até o fim. O Senhor está comigo, o Senhor está comigo, eu vou até o fim. Isso é coragem, isso é ânimo, irmãos. É o Senhor trazendo para mim e para você. Assim, olha, por que eu vou abrir mão de você? Se foi o mesmo que paguei o preço por você, eu vou abrir mão, eu vou jogar você nas trevas? Não, eu quero trazer você para estar comigo, porque você estando comigo, eu sei como cuidar de você. Então, irmão, precisa entender isso. E eu lembro assim, o Senhor diz assim, olha, busque. O que Lúcifer escolheu, foi a escolha dele. Mas você pode fazer a sua escolha também. Eu posso fazer a minha escolha. Eu decido se eu quero ou não. Se eu vou, se eu fico. Se eu falo ou se eu fico calado. Eu tenho o direito de escolher. E em todos os momentos, em todas as circunstâncias, eu posso ter essa escolha. Porque o Senhor já nos deu. E eu posso dar um não para Ele. Você pode dar um não para Ele, mesmo sabendo que você vai enfrentar uma batalha. Mas quando nós enfrentamos uma batalha pelo Espírito, pode ir avante. Não retroceda, irmãos. Porque o medo nosso hoje é chegar no meio do caminho e dizer, eu não vou vencer. E se eu chegar no meio, eu não conseguir mais? A dúvida entra. E quando a dúvida entra, as dúvidas vêm, você não consegue ir até o fim. E se estiver sozinho, você não vai mesmo, porque o medo vai te atacar, as afrontas do inimigo vai te atacar. Por você estar com medo, quando você está com medo, você não confia que alguém possa fazer algo que vai te trazer um sustento. Então a sua vontade é de retroceder, é de se esconder, não quer ir para estar no refúgio, você não quer se jogar nos braços do Pai, então quer lutar, então o medo vai te parar no caminho. E se o medo te parar no caminho, você não vai conseguir prosseguir. Porque os obstáculos vão estar lá. Os obstáculos estão lá. Então a gente precisa, irmãos, hoje decidir. E olha o que é que fala. O querubim ungido se encheu de orgulho, presumidos que poderia ocupar o trono de Deus. Promoveu-se um levante entre os anjos, mas foi expulso do céu. Foi expulso do céu. Como um terço dos rebeldes veio o arcanjo Miguel. Então, que Deus tinha as suas hierarquias que trabalharam em seu favor. Fala, Miguel, lança tudo lá para baixo. Lança, que não dá mais para ele ficar nem aqui. Contaminou. Por exemplo, por que a Bíblia diz que vai haver um novo céu e uma nova terra? Porque contaminou pelo pecado dele, irmãos. Precisa haver um novo céu e uma nova terra. Houve pecado, o céu não pôde haver mancha de pecado. Mas houve, ele contaminou. Então haverá um novo céu, uma nova terra. Tanto a terra foi lançado para cá, nós estamos vendo o que ele tem feito hoje, e o céu pela rebelião. Eles se rebelaram lá, então contaminou o lugar santo. Foi contaminado. Então o Senhor diz, olha, o fogo consumidor vai consumir eles, mas o céu vai passar por uma revisão, por uma limpeza, e o novo céu virá para quê? Para que seja puro e santo como sempre foi criado para ser santo. Então, irmãos, a gente precisa entender para onde nós iremos, quem tem nos guiado hoje, quem nos chamou, por que nós estamos aqui. As batalhas vão ser constantes, é mostrar, eu vou deixar aqui para a igreja, porque a batalha está grande, ô meu irmão. Você não está pensando bem. Se como o Senhor tu está enfrentando, isso deixar o Senhor. Se como o Senhor tu está com uma luta que está, tu vai se esconder. Porque eu vou, como se fosse, que às vezes acontece isso, é como se o Senhor fosse o culpado do que eu estou enfrentando, ou do que você está enfrentando, e o Senhor não é culpado, irmão, dos meus problemas, dos teus problemas. O Senhor não é culpado. O culpado sou eu e você, somos nós somos o culpado do que acontece hoje. Tantas coisas que você o culpado é o Senhor, não é? Mas o Senhor não está vendo, ele está assim, irmãos. Tem coisas que eu nem falo, ele já sabe. Você nem fala, ele já sabe. Ele já sabe. Você não precisa nem falar, mas programou aqui, veio para aqui. O Senhor já sabe o que você está programando. O que você fala, o que você. Dizer por quê, irmãos?
Hoje, Deus tem levantado homens e mulheres na terra. Por que tem profeta de Deus na terra? Por que tem profeta que Deus fala através dele para mim e para você? É para ser bom? É porque é especial? Não é. Não é porque é bom, não é porque é especial, não. É o agir de Deus, para que a igreja entenda, irmãos, que o Senhor sonda o nosso coração e sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei, você não sabe, mas Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Então é necessário esconder no Senhor, correr para os braços do Senhor, porque se eu correr para os braços do Senhor, e aí eu vou dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e esse é aquele que é poderoso para me guardar em todas as áreas da nossa vida. Então eu vejo hoje que a igreja, muitas vezes nós temos medo de algo. Agora eu te pergunto, quem foi que abriu a igreja? Quem foi que preparou a igreja? Foi o próprio Senhor? Então, irmão, o que vai acontecer com a igreja? O Senhor, Ele responde. Eu só preciso cumprir o que Ele tem determinado. Você só precisa obedecer o que a palavra diz, porque o resto, o Senhor se responsabiliza, que a obra é dele. Por exemplo, que abriu essa porta não foi o Senhor. Então, o que acontecer aqui é a responsabilidade dele. Ele vai, eu só preciso obedecer o Senhor. Eu só preciso fazer a vontade dele. O mais ele vai fazer. E pode ter certeza, irmãos, não se desanime pelas lutas que você está enfrentando. Aleluia. Não se desanime, não se esconda. Não retroceda, porque o problema está grande, a luta, eu vou me retroceder. Eu vou descansar. Você nunca vai descansar. Se você fazer, você nunca vai resolver, porque é aí que o problema vai aumentar, para você cada dia mais se afastar daquele que criou você. Então não se afasta pelo problema, entra no problema, se envolva nele, mas entre com o Senhor. Entre no problema buscando no Espírito. Espírito, me diz o que é que eu vou fazer, me diz qual a porta que eu vou passar. Espírito, me diz quais as armas que eu vou usar para vencer esse inimigo que está me atingindo. Me diz. Então o Espírito, ele vai falar para você, não vá por aqui. Então você vai por aqui, lá você vai ver resultado. Que arma eu vou usar? Não usa essas armas aqui, usa essa palavra, usa tais coisas. Então quando nós nos tornamos obedientes, então todas as instruções que é dada por Ele, você vai sair beneficiado, você vai ser beneficiado. Então mais problema, você para a igreja, eu estou fazendo um problema muito grande. Pô, irmão, é uma ilusão isso aí, é ilusão. O problema está grande, mergulha. Eita Deus. O problema está grande, está com água aqui só no tornozelo, vai dar água na cintura. Vai dar água na cintura, irmão, é isso aí. É porque às vezes nós queremos tudo fácil. Eu não quero lutar para ter um resultado para a minha vida. Eu quero que alguém lute por mim. Eu não quero submeter, eu não quero fazer. Então eu quero estar aqui escondidinho e alguém lutar em meu favor. Não é dessa forma. Você tem que lutar junto. Ela lutou e a gente vê a vitória hoje, mas todo mundo entrou. Ela não lutou só, ela chegou lá, eu não dormi, estou aqui dessa forma. Senhor, aumenta a sua serva, Senhor, mas a gente não aceita isso, Senhor, que o inimigo entra para fazer o que está fazendo, teu Pai. Nós vamos mergulhar no problema também. Nós vamos mergulhar e Deus traz a resposta. Então, irmão, hoje fique firme, porque o Deus que você serve hoje é um Deus de autoridade. Aleluia. O Deus que nós servimos hoje, irmão, jamais Ele vai esquecer de nós, de mim, de você. E o problema, irmão, sabe por que você tem um problema? Que você tem uma autoridade dada pelo Espírito de Deus. Você é cheio do Espírito. Você é um homem ou uma mulher que entende e conhece os projetos, os planos de Deus. É porque Deus te escolheu, é porque Deus te chamou, é porque Deus te envia, é porque Deus fala com você, porque você entende e sabe quem é Ele. Então a gente, por enquanto, a gente tem que entender o que é isso. Senhor, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer, Senhor, diante dessa situação? Porque tem momento, né, irmão, que a gente não sabe o que fazer. A gente fica tão envolvido naquilo ali, às vezes é tão forte o problema que vem, as lutas, o conflito, a opressão é tão grande que você não sabe o que fazer. Se você não correr pelo Espírito do cantinho lá, você não vai saber o que fazer. Então quando a gente olha para você, olha para você e olha, não, Senhor, eu tenho que ir, eu vou para um palito para o Senhor me dar uma direção. E aí o Senhor vai lá dar uma direção para você. E você vai, às vezes não fala nem com ninguém. Você vai quietinho lá na direção que Deus te deu, por causa de você com uma vitória, com um problema resolvido, a solução que você pensava que não ia ser resolvido, você resolveu. E tudo isso é necessário intimidade, relacionamento, comunhão, tanto com nossos irmãos como com o Pai também.
E primeiro com Ele. Porque quando eu tenho comunhão com Ele, eu vou ter com todos vocês. E essa nossa comunhão vai nos fortalecer. Essa comunhão vai gerar algo tão forte que o meu inimigo, o teu inimigo vai olhar para nós e dizer: olha, ali naquele lugar não entro não. Ali não vou entrar não, porque tem um povo ali que se eu entrar lá, você desce, então eu não vou. Então ele já sabe, porque o inimigo é assim, ele não soube o teu coração, mas ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ele não vai poder sondar porque ele não é onisciente, mas ele vê pelas minhas atitudes, pelas suas atitudes, pelo que você age, pelo que você fala, a sua maneira de ser. Ele sabe quem é você. Então a gente precisa entender nesse tempo que o Senhor é Deus. E uma das coisas que não tem muita atenção, como eu falei, irmãos, eu não posso deixar que as influências, a luxúria, a cultura, o bem-estar que eu acho que aqui vai me manter, eu não posso deixar que se interfira na minha vida com Deus. Eu não posso permitir que nada disso, porque tudo aconteceu na vida de Lúcifer, porque ele se achou: eu sou formoso, eu sou sabido, eu sou um homem, eu sou um ser sabido, eu sei de tudo, eu comando, então eu não posso estar no lugar dele. Então hoje muitas pessoas estão vivendo assim, acham que a luxúria, as influências, a cultura, o performance como vive, o lugar e tudo isso traz atenção. E quando a Bíblia fala isso, é porque verdadeiramente isso gera no coração do ser humano. Isso leva à destruição. Não é errado você viver bem, não é errado você vestido melhor, você calçado melhor sapato, não é errado você morar numa casa boa, não é errado você ter a melhor alimentação na sua casa, não é errado você ter um carro luxuoso, nada disso é errado. Todas essas coisas foram criadas para nós, porque Deus fez para nós, a igreja do Senhor. O problema é quando a gente tira a visão de Deus e coloca nessas coisas. O problema é você desviar o propósito de Deus e colocar o propósito nessas coisas. Então por que o Senhor não aceita? Porque Ele disse que Ele tem ciúme de você. Ele não aceita dividir você com nada e com ninguém. Então quando às vezes isso acontece, eu estou desviando o olhar dele. E o que Ele está dizendo hoje? Você não pode desviar o seu olhar de mim. Eu quero que você esteja em todo momento comigo, porque eu quero estar com você. Então quando a gente entende essas coisas, não permite que a exaltação, nem a cultura, nada disso envolva no que é no teu interior. Isso aqui está falando coisa do exterior, aqui em nossa volta, mas no teu interior, eu preciso entender no meu interior. Quem tem que interferir no teu interior tem que vir lá de cima, tem que ser a autoridade do céu que vai interferir no interior. Se eu permitir o meu interior ser interferindo com as bênçãos divinas, pode ter certeza, irmão, que todo o meu exterior vai ser diferente. Tudo que vai fluir de mim vai ser diferente. O que jorrar de mim vai abençoar outro. Quem me ouvir vai ouvir algo de Deus e vai ser abençoado. Então é isso que eu preciso cultivar. Eu não posso deixar as coisas externas interferir na interna. A interna ficou só para o Senhor agir através do seu Espírito. E se eu permitir o interno, então o que vai acontecer aqui fora, irmãos, na minha vida? Tudo vai estar controlado pelo Senhor. O comando vai estar com Ele. E eu vou sofrer o melhor desta terra. Porque eu falei, tudo feito o melhor desta terra. Então, por isso que em Efésios diz que nós precisamos, irmãos, viver essas armaduras do Senhor e estar debaixo de uma autoridade do Espírito. Você tem que viver pelo Espírito. Você tem que caminhar pelo Espírito. Pastor, você está santificando tudo? Não. Mas se eu estou buscando viver uma santidade em Deus, eu vou poder separar essas coisas, irmãos? Eu vou poder separar? Não. Eu sou cristão, mas essas coisas aqui é fora, eu vou... Não. Então você está dividido. Paulo falou que vivia no meio de um mundo corrompido, que às vezes tinha vontade de sair porque o que estava em volta lhe feria, lhe machucava, não que ele estava praticando, mas pelo que estava em volta que trazia angústia dentro do coração. Mas por que não saía? Porque havia algo dentro do próprio Deus que o mundo precisava receber. Então ele precisa ter essa intimidade com o Senhor. Eu estou aqui, mas desse mundo eu não sou. A cultura desse mundo, Senhor, não pode interferir aqui dentro, porque eu sou de outro planeta.
planeta. Eu não sou dessa terra, eu sou de outro planeta. Eu sou de outra nação. Eu estou passando por aqui e o meu tempo por aqui está vencendo. Eu não vou permanecer aqui. Então eu não posso me apegar a essa cultura, porque eu vou sair daqui. Então, quando eu exijo isso de mim mesmo, eu vou me tornar diferente. Isso é essa decisão minha. E eu preciso entender isso. Mas que nessa noite, irmão, o Espírito do Senhor nos leva a viver de forma que Ele venha agradar da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa vida em Deus, e não permitir que permitamos que sejamos corrompidos com as coisas desse mundo. Não permita, irmão, que Ele venha corromper o que Deus já determinou para você. Porque o que Deus determinou para você é eterno, é para sempre. Então não permita que isso seja corrompido. E o que eu vejo hoje é que Deus está fazendo algo muito grande, Deus está fazendo algo grande. Porque nós, como igreja do Senhor, eu preciso entender que o Senhor já está fazendo. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, ainda que você não esteja vendo, mas Ele já está fazendo. Vai chegar um momento, vai ser visível para todas as pessoas verem o que Deus está fazendo. Vai chegar um momento que a nação em que nós estamos inseridos, elas vão ver que é um povo separado, um povo escolhido, um povo que não se corrompeu. Como o próprio Deus falou com Elias: olha, por que você fugiu? Tem 7.000 lá que não se dobrou. Por que você não está só? Tem 7.000 que não dobrou Baal, que estava junto com você. Então, irmão, vai chegar um tempo que muitos vão saber o que você orava, o que você consagra, o que você lê a palavra, o que você tem comunhão, porque você está aqui às terça-feira, às quintas dos lares, porque os domingos você está aqui. Um dia o mundo vai saber. Vai saber quem você é, porque você vive assim. Porque é um Deus que você serve que o mundo não conhece. E esse mundo precisa conhecer o Deus que nós servimos hoje. É um Deus de poder, um Deus de autoridade. E eu quero ficar fazendo assim: não fuja da batalha. Encara ela de frente. Encara ela de frente. Porque Deus te chamou para vencer. Deus chamou para vencer. Não fuja, não esconda. Mas seja firme, seja firme. Diz para o inimigo que tem te oprimido, tem tentado te destruir, que você tem um Deus que cuida de você. E você não anda só por aí afora. Há um Deus que conduz todo o caminho de todos. Então fique firme, que você vai ver a resposta que Deus para você. Você vai ver a resposta do que você tem falado. Você vai ver a resposta do que você fala lá na madrugada, está lá angustiada, sem saber o que vai fazer amanhã. Deus vai trazer uma resposta para você. Não fique preocupado se ainda não chegou a resposta, porque às vezes nós somos imediatistas. Eu quero hoje, eu quero agora, mas Deus tem um tempo de te responder. Sabe por quê? Porque se Ele te responder hoje, você não pode ouvir claramente o que Ele vai falar com você. Então Ele está te dando um tempo para você aprender mais, para você se fortalecer. Quando Ele te der a resposta que você já falou com Ele, está aguardando, você vai aprender a fazer uso do que Deus vai mandar para você, do que Deus vai fazer com você. Então fique atento da hora por diante, porque tem pergunta que foi feita aí que a resposta ainda não veio. Tem pergunta que você fez para o Senhor que Ele ainda não te respondeu, mas Ele vai te responder. Agora mais um tempo Ele vai te responder. E quando a resposta vier, você vai ver que é Deus falando com você do que você terminou há meses atrás, falou meses atrás lá, angustiado num canto lá, Deus falando com você e você não conseguiu ouvir, porque você estava tão oprimido, você não conseguiu entender que Ele estava falando com você. Mas Deus está falando com você nesta noite, aguarda mais um tempo. Não abre mão do que Deus tem falado com você. Não retroceda, não volta do caminho, porque a tua resposta e a tua vitória não está atrás, está na frente. Se você retroceder, você não vai tomar posse. Mas o Senhor está dizendo: fique firme. Ele não esqueceu do que o Senhor falou com ele. E tem várias perguntas que foram feitas aqui. Tem gente aqui que fez várias perguntas ao Senhor. Senhor, por quê? Senhor, o que eu estou passando? Por quê? Deus está dizendo para você nessa noite: aguarda mais um tempo. Aguarda um tempo. Ele só quer que você permaneça firme. As águas veio, mas ela não sucumbiu. O Senhor está dizendo: ela veio, está no joelho, pode chegar até a sua cintura, mas ela pode subir para passar uma experiência. Depois das experiências vividas, você nunca
você vai crescer dos pés do Senhor. Que você vai ver a resposta e o que é viver para o Senhor. E nessa hora, não é aqui, ó. É aqui que Deus está dizendo. É aqui. Olha, não pode esperar de Deus. Eu estou falando com o Espírito no meu coração. Aguarda de Deus uma resposta. Aguarda de Deus. Eu estou vendo corrente sendo quebrada. Eu estou vendo corrente sendo quebrada nessa noite. Deus está dando resposta. Aguarda do Senhor. E Deus está dizendo mais. Não deixe o teu coração ficar angustiado. Não deixe ficar angustiado. Não deixe que a angústia impede, irmãos, do Espírito agir em nosso favor. Não deixe a angústia de oprimir você. Não deixe que você tenha ouvido te oprimir. Porque Deus está dizendo: eu sou por você. Eu paguei um preço por você. Então estou eu cuidando de tudo, Deus está dizendo. Estou eu cuidando de tudo. E todas as obras do inimigo vão desfazer. Está dizendo isso nesta noite. Porque diz assim: eu nunca perdi uma batalha. Eu nunca perdi uma batalha. E não vou perder a tua, não vou perder a tua. Jesus está dizendo: pode ter nesta noite, eu estou nesta noite. Você está pensando que eu esqueci? Eu não esqueci o que você tem falado comigo. O que tu tem chorado lá sem ninguém ver. Entra no banheiro, fecha a porta. Chora no escondido lá para filho não ver, para mãe não ver. Deus está me dizendo: vou eu mudar a história para tu saber quem eu sou. Vou eu mudar a história para te mostrar que eu sou Deus, que eu estou no negócio. Deus está dizendo: sou eu no negócio, sou eu nesse negócio. Eu trago, eu faço, porque eu sou. Tudo está nas minhas mãos. Tudo está nas minhas mãos. Às vezes, irmãos, olha para você, não dá nada, olha para mim, não dá nada. Mas Deus, eu te dizer uma coisa: é o Deus que chega dentro de mim e de você. Porque o inimigo acha que você não é, e às vezes você acredita, vai dizer para o Senhor. Mas não diga isso, não aceite, porque há um Deus que zela pela tua causa. E Deus zelando pela nossa causa. Há um Deus zelando. Deus está dizendo isso aqui. O Espírito de Deus nessa noite aqui soprando. Estou eu agindo. Diz para eles que eles vão ver quem eu sou. Vão sentir quem eu sou, o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eles estão Deus soprando. E muitos vão ver quem eu sou. Aí não tiveram experiência, mas terão uma experiência comigo. Está dizendo o Senhor. É com Ele. Ai, irmão, quando você passar por essa experiência, quando você passar dessa experiência, você vai experimentar um alimento tão saboroso que você vai querer estar sentado na mesa todo o tempo para se alimentar desse que Deus tem para você. Eu estou dizendo aqui que eu sei o que é nessa noite aqui. Aguarde um tempo. Não abra mão. Não abra mão. Não abra mão. Porque Deus está no negócio. Deus está no negócio. Deus entra no negócio para agir, irmãos. Deus entra no negócio para agir. Nesta noite, espera, porque Deus está agindo em nosso favor. Deus está agindo em nosso favor. Essa causa não é só sua, é dele também. Essa causa é dele. Se tu és filha dele, nós somos filhos dele, mas essa causa é dele. Essa causa é dele, irmãos. Ele toma para ele também. Porque ele te ama, ele nos ama. A igreja é dele. A igreja é dele. Aguarde só mais um tempo. Aguarda um tempo. Aguarda só um tempo do agir. De cima dessa causa que já está agindo. Você já está agindo. É só um manifestar. É só manifestar. Só manifestar do Senhor, irmãos. Só manifestar, às vezes eu não sei o que está dentro de mim. Fico tão sufocado que eu não tenho, sei decidir o que está dentro de mim. Mas sabe o que ele diz? Tem algo valor dentro de mim e de você. Eu só tomar posse e viver a vida que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Abra aí na palavra 21. Imaculado diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, por todos os séculos. Amém. O meu Pai salvou todas as minhas enfermidades em Cristo Jesus. Jesus veio para que eu tivesse vida e vida em abundância.
pisaduras eu pisará. Vivifica-me segundo a tua palavra. Tu és o Senhor, minha fonte inagotável. Tu és o Deus que não desistiu. Eu tomo da graça a água da vida. Eu venço o maligno, venço o anticristo, venço os falsos profetas, venço os principados e potestades, venço qualquer dificuldade, venço a doença, as enfermidades, eu venço o mundo, venço os meus inimigos, venço as minhas circunstâncias, venço o medo, venço a timidez, venço a altivez, venço a ignorância, venço os espíritos dominadores, porque o maior é que está em mim do que está no mundo. O Senhor amplia a nossa visão, a visão da tua igreja. Pai, traga aos nossos corações arrependimento legítimo. Traga avivamento, traga consagração, traga aos nossos corações o desejo de estar contigo e de conhecer mais e mais. Pai, eu te agradeço por cuidar das minhas necessidades. Sou abençoada por ser encarregado de todas as minhas preocupações. Eu confio hoje na tua palavra, como sei na minha fonte de direção. Eu chamo as minhas emoções à quietude e à paz em nome de Jesus. Eu tenho a mente de Cristo. Eu não sou movido pelo medo, depressão, ansiedade ou tristeza. Eu me recuso a aceitar qualquer pensamento ou sentimento que não esteja alinhado com a palavra de Deus. Eu me recuso a ouvir as minhas emoções. E em nome de Jesus eu confesso a palavra no meu coração. Depressão, medo, solidão, confusão, eu te resisto em nome de Jesus. Eu me recuso a ouvir as suas mentiras, diabo. Portanto, sai de perto de mim, no poderoso nome de Jesus. Agradeça-te, pois eu sou teu filho. E quando disso eu rejeito os dentes, o Senhor afasta de mim as minhas transgressões. Eu me recuso a degustar sobre os meus erros, porque eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou mais do que vencedor, por causa do que Jesus fez por mim. Eu não ando na minha própria força, mas na dele. Eu não ando na minha vitória, e sim na dele. A alegria do Senhor é a minha força. Eu sou forte no Senhor. Eu sou cura dele. Criado em Cristo Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Glória ao Senhor. Que o Senhor assim, fortalecidos e fomos construídos sobre uma rocha que jamais será. Amém?